Mas o que você está dizendo aí é que isso vai depender do ritmo do crescimento, do desenvolvimento, é isso? É isso que eu estava explicando, né? Então, se a gente tem um objetivo de longo prazo em 2100, 2050 e 2020, é fundamental que o mundo tenha um objetivo para que a gente atinja o que foi acordado no final do século. Para isso, os países desenvolvidos, eles têm metas absolutas, não é que a gente não esteja quantificando. A questão é que os países desenvolvidos têm metas absolutas em relação a um ano base. Os países em desenvolvimento teriam essa meta de desvio, esse compromisso de desvio em função do seu crescimento. Porque a gente não tem como se comprometer a reduzir absolutamente, porque as emissões vão aumentar na medida que o país ele cresce. O que é possível se fazer, considerando o cenário de crescimento dos países, né, no Brasil, considerando um cenário de crescimento de 5% ao ano, por exemplo, ter um compromisso de não emitir tanto quanto se não tivesse feito esforço nenhum. Então, você tem um cenário tendencial, né, que você, se não tivesse nenhum esforço associado à mudança climática, você estaria emitindo uma determinada quantidade de tonelada de CO2 equivalente, né? Bilhões de toneladas de CO2 equivalente. O que a gente está se comprometendo, o que a gente vai oferecer é ter uma emissão bem mais baixa do que aquela se o Brasil não tivesse feito esforço Por nenhum. exemplo, como é que se equaliza? Há um fenômeno seguinte, você pode crescer assim ou assado, quer dizer, emitindo mais ou emitindo menos carbono. E você pode também, como o professor Zi destacou, você pode também quantificar o papel da floresta na redução desses gases também, na absorção desses gases. Como é que fica essa relação da expansão da atividade econômica com a preservação da floresta em áreas que, vamos dizer assim, são áreas de grande tensão com relação a essa questão? Por exemplo, as áreas de expansão da fronteira agrícola, a área de expansão da pecuária, o Brasil é o maior produtor de carne do mundo hoje. Isso é compatível, a gente tem, exatamente por essas questões, que o Brasil está tomando muito cuidado em divulgar um número, porque você tem que realmente, o papel aceita qualquer coisa, né? Então, quando a gente está estudando e avaliando que número seria esse, é porque estamos em conversa com diferentes ministérios, até porque cada um tem a sua política. Então, por exemplo, nessa questão que você está me colocando, tem o aumento da agricultura, o Brasil quer produzir mais, naturalmente, e isso requer área, né? Mas qual é a necessidade de área em termos de hectares que o Brasil precisaria para aumentar a sua produção agrícola? Isso que a gente está avaliando, e é possível não ter esse aumento significativo de fronteira agrícola, porque existe um potencial muito grande de aumento de produtividade. Né? Na pecuária, então, nem se fala. Sabe então, qual é a impressão que passa assim para quem está ouvindo, acompanhando esse debate? É que, assim, precisa ter no governo, precisa ter alguém na área do meio ambiente, como tem lá o vice-presidente da República quando fala dos juros, né? O Zé Alencar. Ele vive reclamando dos juros, né? O governo precisa ter no Ministério do Meio Ambiente alguém que viva reclamando de quem está... Mas tem o próprio ministro. Pois é, mas você está dando a impressão aí de que o negócio está na base da acomodação. Não é acomodação. O Ministério está cheio de números. Não, é a base dessa... Tem números sobre tudo, sobre desmatamento, sobre expansão da área agrícola. Não é só o Ministério, é o número do governo, entendeu? Então, a questão é, você não pode chegar e dizer, não, tem um número do Ministério do Meio Ambiente, tem um outro número do Ministério da Energia. Isso não é possível. Isso é uma questão que você tem que ter um número do governo brasileiro. E isso que é que está sendo construído. Você está sendo mais política do que ecologista. Não, sabe o que acontece? Ecologista esperneia. Não adianta espernear, a gente tem que crescer. Eu ia dizer isso, o vice-presidente reclama dos juros e o juro continua aí, quer dizer, espernear, reclamar só, muitas vezes não dá o resultado que a gente espera, né? E a gente também tem uma questão importante, é que o governo, por si só, não vai reduzir emissões. Quem vai reduzir emissões são os agentes econômicos. O governo também, nas áreas em que ele atua, mas é fundamental
que essas reduções elas sejam negociadas, sejam trabalhadas. A gente tem que fazer todo o possível. É papel do governo. Sem metas ou objetivos? Não, objetivos têm que existir, claro. Mas tem. Claro. A questão é o seguinte, a gente tem que ser muito cuidadoso na imposição de metas absolutas, porque o próprio crédito de carbono, ele só é possível, um projeto de crédito de carbono, se aquilo não for obrigação de fazer. Então, no momento que o governo determinar, por qualquer instrumento legal, que nós temos que reduzir 10, 15, 20, 48%, tudo que a empresa fizer dentro daquela meta não pode nem ser elegível a crédito de carbono. Já ao passo que, quando as coisas são negociadas, quando o governo estabelece lá, olha, nossa intenção é que se reduza tanto, chama os agentes econômicos e diz, olha, vamos ter que reduzir tanto, como é que nós vamos fazer? E a gente sai dali com uma proposta, com um acordo, isso é muito mais fácil de ser implementado, é tão fácil quanto de ser controlado. Você está querendo dizer o seguinte, isso não pode ser resolvido por meio de cartórios. Não dizer, deve que você ser. tem lá, mas tem que ser resolvido a partir de convergência de interesse, de acordo, de negociações. Exatamente, é isso? Agora, uma coisa importante é a questão da instrumentalização. É que nem aquela história da Copa de 58, né? O Fiola falou um monte de coisa, eu vou atacar assim pela direita, pela esquerda, o Garrincha no final disse, olha, só que precisamos combinar com os russos. Então, o que é se combinar com os russos? Eu acho que a sociedade tem que começar a participar mais disso. Nós temos que instrumentalizar, através da ciência e tecnologia, desenvolvendo mecanismos que efetivamente consigam chegar nisso. Eu acho que é importante a gente ter uma meta, é importante a gente ter esse número, essa primeira negociação, mas é importante também que comece a haver incentivos, efetivamente tem que começar a haver, digamos assim, investimentos na área de desenvolvimento de tecnologias. Nós temos uma plataforma científica e tecnológica para monitorar isso, para acompanhar isso? Olha, eu acho que, além de ter essa questão do monitoramento, que você levantou muito bem, que é muito importante, nós temos, o Rio de Janeiro, por exemplo, é uma das cidades que concentra o maior número de universidades e centros de pesquisas do país. Mas também tem a maior bagunça urbana do país. Mas é preciso que a gente comece a organizar, então, através dessa opinião pública, se cria a vontade política. Eu acho que a sociedade é importante no sentido de reclamar, de participar, mas também ela é responsável também na questão de reduzir essas questões. Quer dizer, tudo vai exigir um sacrifício de todos os segmentos da sociedade. Né? Quisera eu que o governo pudesse resolver tudo, porque aí a culpa é sempre do governo. Mas a gente já viu ao longo do tempo que não adianta a gente colocar a responsabilidade em um segmento da sociedade. É preciso que todos os segmentos da sociedade comecem a conversar e, efetivamente, cada um dá a sua parcela.